Ok, pessoal, então vamos começar a nossa aula, né? Na última aula, a gente estava falando sobre o fim do feudalismo e o início da Idade Moderna, né? Que é marcado pelo surgimento de um novo sistema. O feudalismo vai ser o sistema que vai vigorar durante a Idade Média e durante a Idade Moderna a gente vai ver um novo sistema surgindo que é o mercantilismo, tá bom? Na semana que vem, a gente vai trabalhar exclusivamente com o mercantilismo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a transição, né, que vai ocorrer entre a Idade Média e a Idade Moderna. A gente vai falar das características que existiam, né, na Idade Média e vamos ver aqui como as coisas foram mudando para chegar à Idade Moderna, para chegar ao sistema mercantilista, tá bom? No PET vai aparecer para vocês o tema assim, ó, a crise do feudalismo, né, que vai marcar o fim do feudalismo e o surgimento do capitalismo. O capitalismo, pessoal, nada mais é que um sistema que valoriza o fluxo do capital. O que é capital? Capital é dinheiro, né? Quanto mais o dinheiro gira, quanto mais o dinheiro se acumula, né, mais o capitalismo está dando certo, ok? Quando o capitalismo surgiu, lá no final da Idade Média para o início da Idade Moderna, ele vai receber o nome de mercantilismo, tá bom? Que nada mais é do que um capitalismo primitivo, né? Um capitalismo em seu começo, em sua gênese. Ele vai se desenvolver depois até desembocar no capitalismo que nós temos hoje, ok? Então vamos lá. Na última aula a gente falou sobre o início da Idade Média, né, com a invasão dos povos bárbaros. Não eram bárbaros assim no sentido de violentos, tá bom, pessoal? Eram chamados de bárbaros. É... Na verdade, eu falei errado, pessoal. Não eram bárbaros no sentido de um povo só, né, de um povo unificado. Na verdade, eram chamados de bárbaros porque os romanos viam, né, esses invasores como povos violentos, como povos não civilizados, né? E os romanos viam esses invasores como povos bárbaros, né? Que quer dizer isso, primitivo, violento, agressivo, ok? Então foram vários povos que invadiram o território do Império Romano, que já tinha se dividido, né? Toda essa região em destaque aqui era a região do Império Romano. E com a invasão desses povos vai ocorrer uma mescla, uma mistura, uma fusão entre as culturas desses povos bárbaros, né, hunos, ostrogodos, visigodos, alamanos, vândalos. Alguns desses povos já haviam sido ou dominados, ou então haviam tido um contato, né, com o Império Romano. Então, muitos deles, assim, apesar de serem chamados de bárbaros, eles tinham costumes romanos, eles sabiam falar a língua romana, eles faziam comércio com o Império Romano, né? E à medida que o Império Romano foi se enfraquecendo, eles invadiram as terras de Roma, ok? E com a fusão, com a mistura dessas culturas, né, vai surgir aqui, ó, os reinos bárbaros, né, que vão misturar a cultura do Império Romano com a cultura desses povos bárbaros. Vão surgir vários reinos, né? O reino visigodo, o reino de Borgonha, né? O reino dos ostrogodos. Então, assim, vários reinos, o reino dos francos, né? Vários reinos vão se estabelecer aqui, ó, a partir da invasão dos bárbaros no território do que antes era o Império Romano. E com essa fusão, essa mistura dos costumes, a gente vai ver surgindo o feudalismo, né? Por quê? Porque as pessoas que viviam nas cidades, elas vão começar a mudar para as zonas rurais, porque as cidades vão começar a ficar muito violentas com essas invasões, né, dos povos bárbaros. As pessoas vão ter medo de viver nas cidades e vão procurar algum lugar mais pacífico, algum lugar mais isolado e vão se mudar para os campos, para as zonas rurais, né? E vai surgir o feudalismo. Quando os reis, né, dos povos bárbaros aqui invadiram os territórios de Roma, eles dividiram os territórios, né,
e deram um pedaço de cada um dos seus. Vamos imaginar aqui o reino visigodo, né? Os bárbaros invadiram aqui a Península Ibérica, né? Os visigodos invadiram a Península Ibérica, que antes era dominada aqui, ó, Península Ibérica, né? Que antes era dominada por Roma. E o rei dos visigodos ele vai dividir as suas terras entre vários nobres, né? Entre vários chegados, várias pessoas que são próximas, né? Ao rei dos visigodos. E cada nobre que for receber um pedaço do reino vai ser chamado de senhor feudal. Ok? Esse pedaço de terra que vai ser dado ao nobre vai ser chamado de feudo, e aquele que vai administrar o feudo vai ser chamado de senhor feudal, que é um nobre próximo ao rei. Ok? Então a gente vai ver aí uma mescla da cultura de Roma com os povos bárbaros, e vai surgir também novas ideias, novos costumes, novas percepções, né, do mundo, novas formas de se interpretar o mundo, a sociedade, a política, a organização em geral, ok? Então, cada feudo vai ter o seu senhor feudal, e os povos que saíram das cidades e foram para os feudos, né, que são essas zonas rurais, né, que eles vão buscar abrigo, eles vão ser os camponeses. Eles vão pedir abrigo ao senhor feudal, e o senhor feudal vai lhes dar esse abrigo e vai cobrar em troca impostos. Ok? Então, a gente falou aqui do feudalismo, né? Que o feudalismo foi um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política. Entre os séculos V e X, a Europa sofreu uma série de transformações que possibilitou o surgimento dessas novas maneiras de se pensar, agir e relacionar. Então, a gente vai ver aí o feudalismo surgindo na Europa a partir da invasão dos povos bárbaros. Opa, avançando aqui um pouco mais, a gente vai ver aqui as características do feudalismo, né, que seriam a economia agrária, né, onde os povos que viviam nos feudos, né, os grupos que viviam nos feudos, eles vão basear toda a sua produção na subsistência, ou seja, tudo que eles produzem vai ser voltado somente para o seu sustento, para garantir o seu sustento. Eles não vão produzir para sobrar, né? Vai ser uma produção que vai se limitar somente a garantir o sustento, né, dos camponeses, do senhor feudal, da família do senhor feudal, dos membros do clero que estiverem vivendo ali naquele feudo, né? Então a economia agrária é a primeira característica. A segunda característica seria a pouca atividade comercial. Uma vez que eles produziam somente visando a garantia do próprio sustento, eles não vão ter um comércio muito ativo. Durante a Idade Antiga, né, durante a Roma Antiga, a gente vai ver aí sim um comércio muito ativo, né, aqui nas águas do Mar Mediterrâneo. Várias culturas vão se encontrar, né, vários povos de várias regiões vão se encontrar aqui no Mar Mediterrâneo para fazer comércio. Mas no fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, a gente vai ver essa característica aqui, ó, pouca atividade comercial. Eles não vão fazer tanto comércio. A produção vai ser voltada mais para a garantia do próprio sustento, né? Quando é uma economia voltada para o sustento, é chamada de economia de subsistência, tá bom? E também outra característica vai ser a sociedade hierarquizada, né? Que é a sociedade dividida entre nobres, servos e clero, ok? Por que é chamado de sociedade hierarquizada? Porque não havia transição social de uma classe para outra. O nobre, ele poderia, sim, virar um membro do clero, né? Um nobre, ele poderia, sim, virar um padre, um bispo, ok? Mas um camponês jamais vai virar nobre. Um camponês jamais vai entrar para o clero, entendeu? Então vai haver essa sociedade hierarquizada, uma sociedade que vai dividir muito bem as classes sociais. A gente falou também na aula passada sobre os acordos de sucerania e vassalagem, onde o sucerano ele vai ceder terras, né, ao vassalo, e em troca ele vai pedir do vassalo a fidelidade, a lealdade dele. Se o sucerano entrar numa guerra, quem é que vai proteger ele? O vassalo, ok?
E o que o vassalo vai oferecer em troca dessas terras que ele está recebendo do sucerano? Ele vai oferecer justamente isso, né? O auxílio militar, né? Ele vai lutar as guerras do sucerano, ele vai proteger o sucerano e ele vai ser fiel, ele vai ser leal, né? Ele vai jurar a sua vida em lealdade ao sucerano, ok? Então tem essa relação aí entre o sucerano e o vassalo. Essa relação de sucerano e vassalo, ela vai se estender tanto no âmbito da coroa com o senhor feudal, né? O senhor feudal ele vai ser vassalo do rei e o rei vai ser sucerano do senhor feudal, quanto no âmbito do feudo, né? Onde o senhor feudal vai ser sucerano do camponês e o camponês vai ser vassalo do senhor feudal, ok? Avançando aqui um pouco mais, a gente tem aqui, né, a representação do que foi o feudo. Todo feudo ele vai ter mais ou menos essas características aqui, né, que vai ser um castelo com muralhas, né, para impedir as invasões inimigas, para dificultar as invasões inimigas. Se nota nesses castelos, nessa parte mais elevada aqui, ó, essas, como é que eu posso explicar? Essas muralhas aqui na ponta das muralhas, esses pentes, né, como se tivesse uns dentes aqui, ó, no topo das muralhas, que serviam justamente para o posicionamento dos arqueiros, né? Quem tivesse aqui embaixo poderia ser atingido por uma flecha que os arqueiros iam se posicionar aqui entre esses dentes. E esses dentes também serviam justamente para proteger os arqueiros, né, das flechas que vinham de baixo, dos ataques que vinham de baixo, ok? A questão da ponte levadiça, né, do poço, a gente vê bastante essas representações nos filmes de Idade Média, né? Sempre tem um castelo, um poço, né, e uma ponte assim, né, que dá entrada para o castelo, né? Então vai ser isso aí. Vai ter o castelo do senhor feudal, onde vai viver o senhor feudal e a sua família. Vai ter o manso senhorial, né, que vai ser o local onde as plantações do manso senhorial serão todas voltadas para o consumo do senhor feudal e da sua família, ok? Vai haver o manso servil, onde tudo que vai ser produzido aqui, ó, vai ser dividido entre o senhor feudal e os servos e os camponeses, né? E vai ter o manso comunal, onde tudo que vai ser produzido, né, vai ser dividido também entre o servo e os camponeses, ok? A diferença desses mansos, né, o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal, é que o manso senhorial é do senhor feudal. Tudo que é produzido aqui, ó, vai ser para o consumo do senhor feudal. O manso servil e o manso comunal vai ser dividido, né, a produção vai ser dividida entre o senhor feudal e os servos. Servos e camponeses são a mesma coisa, tá bom? No manso comunal a gente vai ver aqui a produção tanto de itens agrícolas, né, a gente vê aqui alguns servos trabalhando aqui na plantação, quanto de pastoreio, né, pastoreio de ovelhas, né, de gado e outras coisas. A gente vai ver uma economia de agropastoreio, ou seja, vai basear-se na agricultura e no pastoreio de animais para o consumo, ok? Sendo que a maior parte, né, se não todos esses animais aqui do pastoreio vão ser voltados para o consumo do senhor feudal, ok? Então o feudo ele vai ter essa configuração aqui, ó. E o mais importante, em todo o espaço do feudo, quem vai fazer a mão de obra, quem vai fazer o trabalho, quem vai plantar, quem vai colher, quem vai moer os grãos, quem vai cuidar dos animais, né? Quem vai fazer a separação das mercadorias, quem vão construir as estradas, quem vão fazer os reparos no castelo, né? Quem vai fazer todo o trabalho do feudo vão ser os servos, vão ser os camponeses, tá bom? É muito importante a gente lembrar isso, porque a divisão social dentro da Idade Média vai ser muito clara, e o feudo ele vai ser aí o símbolo máximo, né, dessa divisão do trabalho dentro da Idade Média, ok? Avançando aqui um pouco mais, a gente chega aqui no ponto onde a gente parou na última aula, que foi a sociedade feudal. A sociedade feudal, ela vai ser dividida dessa forma aqui, galera. Acima de todos vai existir o clero, e a figura principal do clero será o Papa, né? O clero nada mais é
que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Depois de alguns anos na Idade Média, a gente vai ver a divisão da Igreja Católica em duas igrejas. A Igreja Católica do Ocidente, que é a Igreja Católica mais famosa, né? Que a Igreja Católica, não é que é mais famosa, é a Igreja Católica que mais famosa aqui no Brasil, né? A colonização, no começo da colonização do Brasil, a gente vai ter uma forte presença do clero, esse clero representado pela Igreja Católica Romana, né? Que é a Igreja Católica do Ocidente, e vai surgir uma outra igreja também, né? A partir dessa divisão do clero, que vai ser a Igreja Católica do Oriente, ok? Cuja sede vai ser em Constantinopla. Então, a Igreja Católica do Ocidente, a sede é em Roma. E a Igreja Católica do Oriente, a sede vai ser em Constantinopla, tá bom? E o clero vai ser essa classe maior, né, que vai representar todo o direcionamento espiritual, né, todo o doutrinamento cultural da sociedade medieval. Tudo vai estar na mão do clero. E o clero vão ser chamados de aqueles que oram. Né? A função do clero é orar, é fazer as orações para que a nobreza seja abençoada, para que os camponeses sejam abençoados. Né? Então o clero ele vai ter essa função aqui. Abaixo do clero a gente vai ter a nobreza. Okay? A nobreza vai ser aqueles que vão receber as terras do rei. Okay? Aqueles grupos mais próximos do rei. A nobreza vão ser os senhores feudais, tá bom? E o senhor feudal e as suas famílias, né? O senhor feudal nessa época costumava ter muitos filhos, mas de acordo com as leis da hereditariedade, né? Leis não, porque não eram leis escritas, né? Os costumes, né? As regras da Idade Média, quando um rei tinha um filho homem, o primeiro filho homem vai ser aquele que vai herdar todo o legado, toda a riqueza, todas as posses, né, do senhor feudal. Então, imaginando, se eu sou um senhor feudal e eu tenho um filho homem, esse filho vai herdar tudo o que eu tenho. Aí se eu tive uma filha mulher e depois um filho homem, quem vai herdar é o filho homem também, porque havia esse pensamento misógino, né? Havia esse pensamento de que somente o homem poderia governar, poderia direcionar, poderia administrar o feudo, ok? Então a nobreza vai ser esses grupos aí, né? Que vão ter o poder das terras, eles vão administrar as terras, eles vão ser próximos dos reis, né? Eles vão ser próximos do clero, né? Os nobres eles vão poder se tornar membros do clero, né? E também a gente vai ter aqui na nobreza a figura daqueles que guerreiam. Por quê? Lembra que eu expliquei aqui o feudo, né? Vamos imaginar que esse feudo aqui é inimigo desse feudo aqui. E esse feudo resolve invadir esse feudo aqui. O que vai acontecer? Os servos, os membros da igreja, né? Aqui a gente vê uma igrejinha aqui no nosso servil, né? Os padres, eles vão para onde? Eles vão se esconder no castelo do senhor feudal, ok? No caso, as mulheres e as crianças, né? E os homens servos vão lutar ao lado do senhor feudal. Então, como vai ser a nobreza que vai ter as armas, que vai ter as armaduras, né? Que vai ter essa responsabilidade de proteger o território do rei, de proteger o feudo, né? Os nobres vão ser chamados de aqueles que guerreiam, tá bom? E por último a gente vai ter aí os camponeses, cuja função vai ser trabalhar. O trabalho deles vai ser a garantia do sustento para o clero e para a nobreza, ok? Então, o clero vai cobrar impostos dos camponeses, né? Vai ser cobrado o dízimo dos camponeses. Os nobres vão cobrar vários impostos, né? Vai ter a talha, vai ter a corvéia, vai ter vários outros impostos que vão ser cobrados dos camponeses pelos nobres, né? Então, os camponeses e servos, né? Quando a gente pode se referir a eles tanto como camponeses, como campesinato, como servos, né? Tem uma variedade maior de nomes aqui. A gente vai se referir a esse grupo aqui, que é a base da pirâmide e representa a maior parte da sociedade medieval, né? Quando a gente vê uma pirâmide assim, a gente vê uma representação clara, né? De como que era a sociedade. A parte de baixo é a parte maior, então a maior parte da população era a parte de baixo,
né? E vai só diminuindo aqui a quantidade. Então o clero era a menor parte, os nobres era a segunda maior parte, e a maior parte de todos, né, a maior parte da sociedade medieval eram de camponeses. E eles eram chamados de os que trabalham, ok? Então o clero serão os que oram, a nobreza os que guerreiam e os camponeses os que trabalham, tá bom? Então vamos continuar aqui. Só, né, para reforçar, a nobreza ou os que guerreiam eram responsáveis por administrar e proteger os feudos. O clero ou os que oram eram os membros da Igreja Católica, como padres, bispos e monges, que tinham a função de orar. E os servos ou os que trabalham, eles eram camponeses que trabalhavam no campo em troca de proteção, tá bom? Então a gente vai ter essas três classes sociais aí dentro da Idade Média. Então a gente vai ver aqui a situação da crise do feudalismo, ok? Por quê? Eu disse para vocês que durante a Idade Média, durante o surgimento, né, o início da Idade Média, as pessoas saíram das cidades e foram morar nos campos, porque as cidades eram perigosas, as cidades representavam um risco para quem vivia lá, né? Mas à medida que o tempo foi passando, as cidades começaram a ficar mais seguras. Então, com essa maior segurança dentro das cidades, vai se aumentar o comércio. O comércio que antes era pequeno, ele começa a aumentar, as pessoas começam a produzir mais, começam a plantar mais, começam a ter mais alimentos, né? E como consequência dessa maior segurança, a gente vai ter aqui depois um aumento populacional. As pessoas vão começar a ter mais filhos, elas vão estar vivendo, né, em um tempo mais seguro, vão se sentir mais seguras e vão começar a ter mais filhos. Então vai ocorrer aqui um aumento na população. Só que com mais gente, com mais bocas para serem alimentadas, a comida começa a ficar escassa, começa a faltar comida. Então a gente vai ter esses três fatores aqui, ó, que vão influenciar a crise do feudalismo, que é mais segurança nas cidades, mais população e menos comida. E o que vai acontecer com esse pessoal que vai começar a passar fome, né? Esses camponeses aqui, ó, porque é claro, né, gente, a gente sabe, né, que os camponeses, o trabalho deles serve para sustentar a nobreza e o clero. Então, se alguém for passar fome aqui nessa sociedade feudal, quem vai passar fome serão os camponeses, serão os servos, né? Os nobres, eles podem até passar por uma dificuldade, o clero pode até passar por uma dificuldade, mas quem é que vai enfrentar a dificuldade mesmo, quem é que vai ser castigado pela crise, serão os camponeses, tá bom? Então, com esse momento aqui, ó, onde a população começa a ter menos comida, essa segurança que antes estava crescendo começa a diminuir de uma vez, né? E o que acontece? Esses servos, vendo que não tinha alimento para eles, né, para sustentar todos, muitos servos, né, aumentou muito a população, tinha muitos servos dentro do feudo, e não tinha comida para todo mundo, os senhores feudais vão começar a fazer o quê? Vão começar a expulsar os servos do feudo, né? Então, os servos, eles não vão mais ter aquela terra que eles tinham, né, que eles já trabalhavam já há anos naquelas terras do senhor feudal. Eles vão ser expulsos do feudo. E para onde que eles vão? Eles vão para cidades. Indo para cidades, eles começam a virar moradores de rua, eles começam a passar dificuldades, vai se formando uma classe de andarilhos dentro das cidades, né? Uma classe de pessoas miseráveis dentro das cidades, ok? E isso vai perdurar durante muito tempo, pessoal. Essa classe pobre, essa classe miserável dentro das cidades vai se manter durante muito tempo e vai crescer ainda mais depois da Revolução Industrial. Ok? Mas isso é um assunto para depois. Então os servos foram expulsos dos feudos. E um outro problema que vai acontecer também dentro aqui da crise do feudalismo vai ser o da nobreza sem terras. Eu expliquei para vocês que quando um senhor feudal tinha muitos filhos, somente o primeiro filho homem ia herdar as terras. E os outros irmãos, né, os outros filhos do senhor feudal, não vão herdar nada. Toda a riqueza, todo o patrimônio do senhor feudal fica como herança
para o primogênito. E os outros filhos, né, os irmãos desse herdeiro, não receberão nada. Mas eles serão nobres, né? Eles são filhos do senhor feudal, eles representam a nobreza. Só que eles não vão ter nada e eles vão ser a nobreza sem terras. Ok? Alguns membros nessa situação aqui, ó, da nobreza sem terras, né, eles vão começar a se revoltar com os seus irmãos, né, com os herdeiros, e vão começar a guerrear contra eles. Eles vão declarar guerra contra eles, eles vão literalmente matar uns aos outros, né? A nobreza começa a entrar em guerra, ok? Irmão matando irmão, tudo isso acontecendo aqui dentro do contexto do feudalismo, porque alguns vão ser herdeiros e os outros não vão receber nada. Isso vai gerar indignação, isso vai gerar conflito, ok? E a Igreja Católica, vendo tudo isso acontecendo, né? Vendo toda a sociedade entrando em colapso, o que a Igreja Católica vai pensar? Ela vai pensar o seguinte: eu preciso dar um jeito, eu preciso intervir, eu preciso agir. O Papa vai ver isso aqui e vai falar: eu preciso fazer alguma coisa para que a sociedade volte à paz, né? Que todo mundo viva em paz. Então, o que eu vou fazer? Nessa época, pessoal, acontecia muito entre as classes mais ricas as viagens até a cidade de Jerusalém. A gente sabe, né, pelo catequismo, pela escolinha dominical, pelos ensinamentos dos nossos pais, pela leitura da Bíblia, né, que a cidade de Jerusalém é uma cidade muito importante para o cristianismo, para a religião cristã, para a religião católica, a religião protestante, né? Nessa época aqui até que não tinha tanto protestantismo não, porque não tinha ocorrido ainda a reforma protestante, né? Mas futuramente isso aí vai acabar desembocando na reforma protestante também. Mas enfim, né? Sabemos que a cidade de Jerusalém era uma cidade muito importante para o cristianismo, né? O cristianismo é a religião que acredita em Jesus Cristo. Então, pessoal, todas essas viagens que eram feitas à cidade de Jerusalém, elas eram viagens onde muito dinheiro era gasto. Muitos dos nobres, né? Grande parte do clero ia para a cidade de Jerusalém, gastava muito dinheiro lá, né? E esse dinheiro ficava na cidade de Jerusalém. E nessa época, a cidade de Jerusalém era dominada pelos povos árabes, né, pelos islâmicos. E a Igreja Católica, vendo isso, né, pensou o seguinte: se eu dominar a cidade de Jerusalém, todo o dinheiro que vai para lá vai ficar para mim, vai ficar nas mãos da Igreja Católica, né? Então eles resolveram criar as cruzadas para resolver esse problema que a sociedade vinha enfrentando, né? Ela pensou o seguinte: se esses servos, né, que estão vivendo nas cidades, que estão miseráveis, esses servos que estão passando fome, que não tem para onde ir, vamos mandar eles para as cruzadas, para enfrentar os árabes, né, para enfrentar os povos islâmicos aqui e tomar a cidade de Jerusalém, ok? Então vamos dar aqui, um propósito a esses servos que foram expulsos. E a nobreza sem terra? Vamos mandar eles também para as cruzadas, né? Para tomar a cidade de Jerusalém para a Igreja Católica. Por quê? Porque se eles ganharem, né, se eles conquistarem, vencerem os árabes e conquistarem a cidade de Jerusalém, o que vai acontecer? Vão ter mais terras, né, sobre o domínio da Igreja Católica. E essa nobreza que antes não tinha terras, vai começar a ter terras. Essa nobreza vai receber essas terras, né? Eles vão ter direito a essas terras pelas quais eles estão lutando, tá bom? E se eles não conseguirem as terras, se eles perderem, se eles forem derrotados pelos árabes aqui em Jerusalém, tudo bem também, porque aí esse aumento populacional, essa sobra de gente, né, que está fazendo a comida ficar pouca, né, essa sobra de gente, esse excesso populacional vai diminuir, as pessoas vão morrer nas cruzadas e a comida que antes era pouca vai começar a sobrar, né? Então a Igreja Católica teve essa grande sacada aí que foram as cruzadas, ok? E o que a Igreja Católica prometeu para esses grupos, né, para os cruzados, esses que vão lutar aí em Jerusalém? Ela prometeu o seguinte: se vocês forem para a Guerra Santa,
né, a Guerra Santa contra os povos árabes, contra os povos islâmicos, né, para conquistar Jerusalém, se vocês forem para a Guerra Santa, vocês vão para o céu, vocês vão ganhar a salvação, ok? Mas se eu não conquistar Jerusalém, tudo bem, só de você estar lutando, né, pelo nome de Jesus, vocês veem aqui, ó, uma imagem dos templários, né, onde a gente vê aqui, ó, uma marcação bem clara das cruzes nos cavalos, né? Aqui, ó, nas armaduras, né? Alguns carregavam as cruzes nos escudos, né? Nas bandeiras, estandartes, né? Então a gente vai ter essa representação aí bem forte do catolicismo. Se eu morrer durante a cruzada, tudo bem, só de você estar lutando lá, você vai para o céu. Né? Só de você estar lutando pela cruz de Jesus, lutando pela Igreja Católica, pela Santa Igreja Católica, você vai para o céu, ok? Então as cruzadas, elas não foram uma, foram várias cruzadas, né? Foram vários movimentos, vários fluxos aí de cruzados tentando dominar a cidade de Jerusalém. No fim das contas, a gente vai ver que a Igreja Católica não vai conseguir alcançar o seu objetivo, a Igreja Católica não vai conquistar Jerusalém, tá bom? Só que isso vai gerar uma grande mudança na estrutura social da Europa e do Oriente aqui mais ligado à região de Jerusalém também. Por quê? Porque devido a esses fluxos de guerra, rotas comerciais vão se estabelecer também, né? Conexões comerciais, conexões culturais vão se estabelecer aqui, ó, entre Jerusalém e a Europa, ok? E todo esse movimento de pessoas, esse fluxo de pessoas, né, que iam para Jerusalém tentando tomar a cidade, eles vão trazer mercadorias, né, que vão ser saqueadas, que vão ser roubadas ali, e essas mercadorias elas vão para a Europa, né, e elas vão ser comercializadas aqui na Europa. Então a gente vê todo esse movimento aí, ó, das cruzadas mudando a organização social dentro da Europa, né? E a gente vai ver também essa reorganização social influenciando no aumento do comércio dentro da Europa também. E aí vem a formação dos burgos, né? O que são os burgos? São feiras comerciais, né? Feiras comerciais que vão se estabelecer aí durante a Idade Média, né? Por vários motivos, várias razões vão influenciar a formação dos burgos, né? A primeira razão vai ser o aumento da produção dentro dos feudos. Esses feudos que vão ter mais alimento, eles vão começar a exportar, a mandar esses alimentos para as cidades, para serem comercializados nas cidades. E alguns camponeses vão receber a licença do senhor feudal, né, a autorização do senhor feudal, para levarem esses alimentos para as cidades e fazerem comércio lá, ok? Só que o que aconteceu? À medida que essas mercadorias eram levadas para as cidades, começaram a ocorrer muitos roubos, muitos furtos, né? Muita gente ia para lá para atacar esses servos, né? Que muitas vezes não estavam bem armados, não tinham uma escolta devida, né? Para defender essa mercadoria, então eles acabavam sendo roubados. Então eles formaram nas cidades essas feiras comerciais e cercaram as cidades com grandes muros, né, com esse objetivo de proteger essas mercadorias que seriam vendidas dentro dos burgos, né, dentro das feiras comerciais. A gente tem uma representação aqui na imagem de um burgo, né, um local aqui, a gente já vê aqui algumas construções, algumas edificações, né, a gente vê um grande movimento aqui, ok? A gente vê pilhas de feno, a gente vê pessoas passando com mercadorias, né? E a gente vê aqui, ó, uma muralha cercando todo o território, justamente para isso, né, pessoal? Impedir, né, que invasores entrem no burgo, entrem na cidade e tomem as mercadorias para eles, roubem, né? Cometam os assaltos dentro dos burgos. Os grupos que vão fazer comércio dentro dos burgos, que são as feiras, eles vão ser chamados de burgueses, tá bom? Então os burgueses vão ser esses comerciantes aí, ó. À medida que o comércio vai se intensificando, até mesmo influenciado pelas cruzadas, como a gente viu, né? À medida que o comércio vai se intensificando, a gente vê também um enriquecimento dessa burguesia,
esses comerciantes fazendo comércio, claro, né? Vamos fazer malabarismo. Alguns até faziam. Mas o que acontece? Esses comerciantes que viviam nos burgos, eles vão começar a fazer riqueza, eles vão começar a reunir patrimônio e vão começar a ficar cada vez mais ricos. Alguns até mais ricos do que os próprios senhores feudais. Isso aí vai gerar também um certo conflito entre os senhores feudais e a burguesia. Por quê? E o clero também, né? Por quê? Porque a sociedade medieval, ela vai dizer o seguinte: quem tem o poder, quem tem a autoridade, quem tem o direito a governar, a administrar, a dar ordens, é a Igreja Católica e a nobreza. Os burgueses, eles não são nobres. Eles não são do clero. Então, como que eles vão ter tanto dinheiro? Como que eles vão ter tanto poder? Né? Isso está errado. E, inclusive, devido a esse pensamento, pessoal, as pessoas durante a Idade Média vão considerar o enriquecimento pelo comércio como uma prática desonesta. Você enriqueceu, seu pai era rico, você enriqueceu porque você recebeu uma herança do seu pai? Tudo bem, né? É um enriquecimento honesto. Mas agora, se você enriqueceu, você nasceu pobre, nasceu camponês, você enriqueceu fazendo comércio, aí não. Aí você é desonesto. Aí você está cometendo até um pecado, né? Você está priorizando a ambição, você está sendo muito ambicioso. Então, pessoal, esse era um pensamento da Idade Média. E a burguesia ela vai ser muito perseguida, muito pressionada devido a isso. Só que a burguesia vai ser a classe que vai trazer muita riqueza para dentro dos reinos medievais. E os reis da Idade Média vão observar isso. A gente tem que pensar também que durante a Idade Média, quando os reis dividiram as terras com os senhores feudais, eles estavam abrindo mão da sua autoridade, né? Por mais que o senhor feudal seja leal ao rei, quem é que vai mandar no feudo não vai ser o rei, vai ser o senhor feudal. Quem vai ter autoridade no feudo não é o rei, é o senhor feudal, né? Então o senhor feudal vai ter muito poder e o rei ele vai existir, mas não vai ser tão poderoso assim. Na hora que o rei ele começa a perceber a perseguição da nobreza e do clero aos burgueses, o rei ele vai começar a se unir, se aproximar desses burgueses, começar a patrocinar, começar a cobrar impostos também, né? Começar a pedir algumas taxas, algum dinheiro aí para esses burgueses. E o rei vai começar a ter um enriquecimento também em cima da classe dos burgueses, ok? E o que a gente vai ver como consequência disso aí, do surgimento da burguesia? A gente vai ver que o rei vai ficando cada vez mais forte, ok? Então a nobreza ela vai perdendo poder, o clero vai perdendo poder, não perde influência, mas também vai perdendo poder, e os reis vão ficando cada vez mais ricos, juntamente com a burguesia, principalmente por causa da burguesia, ok? Então, vamos avançando aqui. Vamos ver aqui a definição de burguesia. Burguesia, os burgueses eram comerciantes e artesãos que se enriqueceram e se tornaram uma força concorrente à dos nobres. Esse processo deu início à mudança da alta para a baixa Idade Média, ok? Então vai ser o surgimento da burguesia que a gente vai ver aí, ó, marcando esse processo de transição da primeira metade para a segunda metade da Idade Média, ok? Aí o Pet vai trazer aqui algumas dicas de filmes, né, onde vocês podem ver características da Idade Média sendo representadas. O primeiro filme é A Cruzada, né, com Orlando Bloom. A gente também tem aqui, ó, o filme com, acho que é o Heath Ledger, esse cara aqui, o cara que fez o Coringa no Batman. Esse filme aqui é o Coração de Cavaleiro, né, que também vai trazer vários elementos aí da Idade Média que são possíveis observar. E até o filme do Shrek, né, pessoal, que todo mundo aqui já deve ter visto. O filme do Shrek que também vai ter toda uma ambientação medieval, ok? O Pet ele também vai trazer até uma dica de jogos, né, que é o Age of Empires, né, que é um jogo aí da Microsoft, que também vale a pena vocês darem uma olhada. E aí vem a primeira questão do Pet.
fazendo a correção aqui, né? A sociedade feudal era bem fechada e possuía pouca mobilidade social. Identifique e explique a função dos estamentos. O Pet ele usou esse termo aqui, estamentos, né? Mas é por quê? Porque o estamento é a classe social da Idade Média. O Pet ele poderia ter usado um termo mais fácil, né, para o entendimento de vocês. Mas estamento nada mais é, pessoal, do que a classe social, ok? O que é um estamento? O estamento é a nobreza, o estamento é o clero, o estamento são os camponeses, né? São chamados de primeiro, segundo e terceiro estado, né? Dentro da sociedade medieval. Então vamos lá. O estamento da nobreza, né? Qual que era a função da nobreza? Eles eram os que guerreiam, eram responsáveis por administrar e proteger os feudos. E o clero? Qual a função do clero? O clero são os que oram, eles eram membros da Igreja Católica, ok? E os servos? Qual que era a função dos servos? Eles eram os que trabalham, né? Eles eram camponeses que trabalhavam no campo em troca de proteção. Tá bom? Avançando aqui. O sistema feudal começa a surgir no reino dos francos por volta do século VII, mas entra em crise a partir do século XI. Explique o que fez o sistema feudal entrar em crise. O que vocês podem estar respondendo aí, pessoal? Problemas com a fome, a expulsão dos feudos, né? Os servos sendo expulsos dos feudos, os nobres sem terra e a mudança no poder. Com o apoio da burguesia, os reis passaram a exercer mais poder, né? Então toda essa mudança na configuração social aí, ó, devido a esses fatores, vão influenciar a crise do sistema feudal, marcar o fim do feudalismo e o início do que a gente vai chamar de mercantilismo, né? Ou de capitalismo primitivo, capitalismo pós-Idade Média, né? Uma outra resposta que vocês poderiam citar também seria assim, ó, a falta de terras, a reabertura do comércio e as cruzadas acabaram centralizando o poder novamente nas mãos dos reis, o que deixava em crise o sistema feudal, né? Também seria uma resposta correta aí. Vamos lá, a questão 3. Uma das principais características do feudalismo é a relação de suzerania e vassalagem. Analise como funcionava essa relação. O que vocês podem estar respondendo aí? Ó? Vocês podem responder assim, ó. O suzerano ele oferecia parte de sua terra, né, que era o feudo, ao vassalo, em troca de proteção e lealdade. Ok? Então, o vassalo ele vai ser esse que recebe a terra, ok? Ele vai dedicar a sua fidelidade e o seu serviço militar ao suzerano, ok? E quem era o suzerano? O suzerano era esse, que ia estabelecer alianças, né? Alianças entre os nobres. O suzerano sempre era um nobre, né? Seja o rei ou seja senhor feudal, o suzerano sempre vai ser um nobre. E o que ele vai oferecer ao vassalo? Ele vai oferecer ao vassalo proteção e vai conceder ao vassalo o feudo, né? Uma parte do feudo para um camponês, o feudo um feudo, né, para o senhor feudal, né, para o nobre ligado ao rei. Então é assim que funciona a relação de suzerania e vassalagem, tá bom? Aqui a questão 4. Por volta do século XI, começa a surgir na Europa a burguesia. Explique o que era a burguesia. O que vocês podem estar respondendo aí? Ó? Os burgueses eram comerciantes e artesãos que se enriqueceram e se tornaram uma força concorrente à dos nobres. Ok? Vocês também podem responder assim, ó. Os burgueses eram comerciantes e artesãos que se enriqueceram e se tornaram uma força concorrente à dos nobres, né? A resposta aqui é praticamente igual. É porque eu peguei a resposta, pessoal, desses dois canais aqui, ó, que é o canal do Dimas Antônio, professor Dimas Antônio, e o canal do professor Vini, aqui no Super História. Então, algumas respostas aí eles acabam colocando da mesma forma. A questão 5. Leia o texto. Que ali a mulher tenha sido uma inferior é algo sobre o que não há dúvida. Nessa sociedade militar e viril, com a subsistência sempre ameaçada, e onde, por conseguinte, a fecundidade era antes uma maldição do que uma bênção, a mulher não era honrada.
e parece que o cristianismo pouco fez para melhorar sua posição material e moral. Ela é a grande responsável pelo pecado original, ok? E vamos lá. Com base no texto, analise qual visão que a sociedade feudal tinha da mulher. Isso aqui, né, pessoal, é um texto aqui do Jacques Le Goff, né, que reflete sobre essa situação da mulher durante a Idade Média, tá bom? O que a gente pode estar respondendo aqui, ó, sobre o papel, sobre a visão que a mulher tinha, né, dentro da sociedade medieval? Podemos responder assim, ó: as mulheres não tinham muito espaço, eram vistas como inferiores e muitas vezes eram consideradas culpadas do pecado original, né? Uma outra resposta que a gente também pode citar era assim, ó: em geral, a mulher era tida como alguém de segunda categoria. A fecundidade era uma maldição e, além disso, a mulher era considerada a responsável pelo pecado original, tá bom? Tanto uma quanto a outra são respostas corretas. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao fim, né, da correção da semana 1 do PET 2. Sobre isso aqui que eu expliquei, galera, vocês têm alguma dúvida? Não, Deu para entender certinho? deu. Beleza. Davi, acho que eu não vou dar presença pro Davi não, hein? Davi não tá me respondendo, nem no chat. Então é isso aí. Então tá bom, pessoal. Lembrando vocês que essa aula vai estar disponível no YouTube, tá bom? Caso vocês queiram ver de novo, é só acessar lá. Muito obrigado por estarem comigo hoje e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, Yasmin. Valeu, obrigado. Valeu. Davi vai ficar aí o resto da vida, ó. Deve ter ido tomar café. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigado. Se vocês gostaram dessa aula, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem nossos vídeos, deixem seu comentário aí caso vocês tenham alguma dúvida que eu vou estar respondendo todo mundo. Tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu!